Olá, 1, 2, 3 testando, 1, 2, 3 testando. Que horas são? 22 horas. Vamos ver se as pessoas vão conseguir entrar. Ficou meio confusa a minha divulgação, mas vamos ver. Olá, olá. Boa noite a todos, todas, todes. É bom que eu pus um fone de ouvido e pluguei o outro. Quer dizer, tá tudo bem conectado mesmo, né? Vamos assim. Aí eu vou conectar. Olá, Geisa, boa noite. Espero que as pessoas consigam me achar aqui. Tá me ouvindo bem? O som tá bom? Tá bom o som? Deixa eu pôr aqui. É legal. Eu tô acabando de me arrumar aqui ainda um pouquinho. A gente tenta, tanto acaba ficando sempre um pouco aqui. Tá. Eu vou dar mais um minutinho e já vou começar. Acho que vai ser uma... Obrigado por estar aqui comigo, viu? Deixa eu organizar aqui. Esperar só mais um minutinho e eu vou começar. Obrigado pelo feedback. Obrigado. Bom, vamos lá. Que horas são? Deixa eu confirmar direitinho aqui no reloginho. Já dá pra gente começar. Legal. Eu acho que as pessoas... a gente teve que fazer um Instagram novo pro Cubo Azul, e aí teve pouco tempo para mobilizar as pessoas, né? Então a ideia é a gente fazer esse primeiro encontro hoje, e aí depois pelo IGTV a gente conseguir mobilizar, né? Conto com os amigos também para estar mobilizando mais pessoas também, tá? Bom, vamos lá então. Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Sunilo de Almeida, né? Museólogo, curador, artista visual. E a gente está inaugurando hoje, né, uma nova etapa aqui do meu trabalho com o Cubo Azul, que é a parte de vídeos do Instagram. Então acho que eu começo hoje para contextualizar, falando um pouco do que é o Cubo Azul, né? O Cubo Azul, o site, né, o cuboazul.com.br, ele já existe há 8 anos, né? Mas nos últimos anos é que ele vem se estruturando de modo mais consistente. Tanto que agora, recentemente, todos os tópicos, quem for acessar o site vai ver que todo o tópico lá tem uma postagem, tem pelo menos um artigo, né? E agora eu estou conseguindo regularmente alimentá-lo, né? É um site com uma perspectiva futura de ser uma plataforma sobre arte e museologia. Tenho trabalhado para isso. E, no primeiro momento, ele se tornou um lugar de fala para a minha fala, para mim, né? E a ideia, claro, no futuro é que eu possa ampliar isso. Mas nesse momento ainda eu estou fazendo muito trabalho, aproveitando para que seja esse espaço onde eu possa estar construindo campos e corpos de reflexão dentro dos campos da museologia e das artes visuais. Então, nesse sentido, eu comecei com as postagens, né, com os artigos, em que eu entrevisto artistas, né, escrevo sobre obras de arte, comento exposições. E aí tinha 2 braços para as redes sociais, que seria o Facebook, que eu não sei para onde caminhará, porque eu gosto do Facebook, mas eu entendo que ele está tendo um caminho próprio, as pessoas estão dando um outro caminho, e o Instagram, né? E eu tenho percebido que o retorno é bem mais dinâmico, né? E pelas minhas experiências, inclusive, eu tenho feito um trabalho com a equipe do Ateliê Casa Sete, um trabalho maravilhoso, de curadoria, com lives que eu tenho feito com eles desde o início do ano. Então eu entendi que seria o momento de também começar a fazer um trabalho no mesmo sentido para o Cubo Azul. E aí a ideia seria tratar do quê, né? Então eu vou começar na área de artes visuais, como eu estou fazendo agora, discutindo um pouco
questões da história da arte, da crítica, da reflexão, e eu devo em breve também lançar um conteúdo na área de museologia para discutir a nova definição de museus, que é o que está sendo discutido pelo Conselho Internacional de Museus, já é para um outro vídeo, para um outro podcast, talvez. Né? Estou ainda avaliando as plataformas. Para hoje, então vamos já começar a direcionar para o nosso encontro de hoje. Então eu falei, não, vamos então tratar no Instagram do Cubo Azul, fazer uma série de vídeos sobre história e crítica da arte. Então eu comecei a pesquisar textos, autores, e eu queria algo que eu pudesse, ou alguém, um texto, que eu pudesse me debruçar, mas que não tivesse uma dimensão ampla também ao mesmo tempo. Que não fosse enciclopédico, mas que pudesse ter essa permeabilidade de trazer outros elementos para a discussão. E aí, um livro, né, que me acabou evidenciando para mim essas características é O Sentido da Arte, do Herbert Reed. Eu vou postar, sempre acho engraçado que aparece invertido quando a gente mostra, né? E eu falei, não, é um livro que é interessante porque ele tem... é um livro que é importante, né? Ele é uma referência, e ao mesmo tempo dá para a gente tratar dentro de um certo percurso. Então, como vai funcionar o nosso processo aqui? Então, para já também como é que vai ser a dinâmica. Como eu disse quando eu compartilhei, quando eu anunciei, é uma leitura comentada, ou seja, eu não vou fazer aqui um resumo do livro, eu vou literalmente ler o livro. Tá? Então, será mais de um encontro que nós vamos lendo e eu vou comentando, e depois eu ainda estou avaliando como é que nós vamos possibilitar que vocês tenham depois referências que foram tratadas na nossa conversa aqui, possam ter links, acessos, em algum lugar, talvez no site do Cubo Azul. A gente vai colocar depois o conteúdo para que as pessoas possam estar replicando, e o vídeo vai ficar disponível no IGTV, né? Então toda segunda-feira a gente tem esse encontro ao vivo, mas depois quem não puder pode estar acessando, vai estar lá a série. Eu ainda não consegui mensurar qual o tamanho, quer dizer, quantos programas a gente vai realizar, ou quantos encontros nós vamos realizar até esgotar o livro, até finalizá-lo. Eu espero que talvez, a partir do momento que a gente comece, eu consiga ter essa previsão, né, a gente poder dimensionar. Eu imagino que até, talvez, o final do ano, a gente faça uma pausa, se não concluir, e retome em janeiro de 2021. Né? Mas vamos ver. Para mim é uma ideia de um encantamento que está fazendo isso, então eu não tenho assim muita preocupação com essa questão. E acho que para fechar um pouco dessa ideia do que eu estou querendo compartilhar aqui, é que seja exatamente como eu falei, um processo de leitura e de estudo conjunto. Eu estou abrindo o livro aqui e vou estudar junto com vocês. É um pouco isso. Eu quero compartilhar minhas reflexões a partir da leitura com vocês. E por que isso? Porque a gente está num momento de tantas certezas, de tantas verdades, de tantas caminhos sem volta, que é bom a gente poder de vez em quando falar, mas espera, isso aqui quer dizer o que exatamente? Poder olhar de novo, poder repensar, né? Essa é um pouco a proposta aqui, tá? Então vamos lá. Então, Sentido da Arte, de Herbert Reed, encontro 1. E antes da gente entrar no texto, eu tenho que falar um pouco do Sir Herbert Reed, que nasceu em 1893 e faleceu em 1968. Ele viveu num período super interessante, quer dizer, final do século XIX, nasceu, e até quase começo da segunda metade do século XX, né? Um período de muitas transformações, muitas mudanças, em especial no campo da cultura ocidental.
E ele foi uma pessoa que, enquanto carreira, ele foi um acadêmico, foi professor, foi crítico, foi teórico, foi um escritor, escreveu romances, poemas, e debruçou-se sobre os vários campos de humanidades, filosofia, ciências sociais, escrevendo uma grande, assim, tem livro publicado dele até o ano em que ele faleceu, né? E um dos mais significativos ou reconhecidos da carreira dele na área de teoria e crítica da arte é O Sentido da Arte, né? Que foi lançado em 1931 e que era, na verdade, um conjunto de uma série de artigos que ele havia escrito para uma revista, que foram compilados no livro. Por isso, os textos, apesar de cada texto ter um tema, eles são numerados como pequenos blocos. Então, ao todo, são 166 tópicos, divididos em 3 capítulos. E o que eu vou fazer aqui nas nossas leituras é dividir por pequenos conjuntos de tópicos para fazer essas leituras, tá? Acho que sobre ele nesse momento é isso que eu gostaria de estar compartilhando um pouco. Ele participou da Primeira Guerra Mundial, ele foi a campo, quer dizer, é uma pessoa que tinha uma postura, um ativismo político muito grande também, né? Foi considerado anarquista, e é engraçado que ele é um teórico que vai discorrer sobre os vários movimentos da história da arte, mas a gente vai entender isso melhor ao longo do caminho. Então vamos começar, né? Depois a cada encontro eu quero comentar um pouco mais sobre ele, né? E lembrando que também, porque eu me interessei por esse autor e por esse texto, porque como eu falei, é uma série de pequenos artigos, e em cada artigo ele vai se debruçar sobre um tema, e ele sempre traz referências. Então nós sempre vamos falar sobre ele e mais alguém, ou mais um artista, ou um determinado artista que ele escreveu sobre, e aí eu vou trazer imagens, não será nada assim que vai saltar em uma tela digital, vai ser bem um papel, uma imagem, entendeu? Algo tipo, pegar uma imagem do livro aqui, assim, algo assim, né? Uma definição melhor coloridinho, mas vai ser algo, como eu falei, a ideia é a gente abrir a mesa de estudos junto com vocês aqui, tá bom? Então vamos para... Aí tem uma frase muito bacana, que ele fala assim, ele pega uma frase do pintor inglês Constable, nunca é pela metade o gosto verdadeiro, né? Quer dizer, ser inteiro na vida, né? Também estou parafraseando outro autor que eu não vou lembrar agora o nome de quem eu estou citando, mas é de alguém. E aí ele faz um apontamento em 59, essa edição de 59. Foi lançado pela Penguin Books. Aqui, ó. Esse livro começou como série de artigos para The Listener, o ouvinte, semanário literário da British Broadcasting Corporation. Para a primeira edição de 31, escolhi certas passagens daqueles artigos, fiz adições e as dispus de maneira a formarem o que, espero, seja tema sofrivelmente coerente. Nas edições seguintes, juntei outras secções como complemento teórico e histórico. Com exceção dos parágrafos sobre arte chinesa, que é o número 42, Turner, pintor inglês, o número 67, expressionismo, número 80b, Kandinsky, número 80c, taxismo, 81c, e escultura moderna, 81d, adaptaram-se de novo a edições tiradas de artigos que apareceram pela primeira vez naquele semanário. Introduzi, por toda parte, correções de somenos importância no texto, destinadas a torná-lo mais claro e mais preciso. Quer dizer, ele estava sempre se revendo, né? Muito bacana isso. Como postura, alguém fala assim, quero ser como ele. Vamos lá. Capítulo 1. Então nós vamos ler hoje do capítulo 1
Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A definição da arte, o sentimento de beleza e a definição de beleza. Tá? Capítulo 1. A simples palavra, entre parênteses, arte, associa-se na maior parte das vezes às artes que se distinguem como, entre parênteses, plásticas ou, entre parênteses, visuais. Mas, falando-se mais exatamente, também deveria compreender as artes da palavra e da música. Observam-se certas características comuns a todas as artes e, embora nestas notas versemos tão só as artes plásticas, a definição do que é comum a todas as artes constitui o melhor ponto de partida de nosso estudo. Que é um conceito que muito me toca, que é essa ideia de pensar a arte como um todo também, apesar de eu estar sempre olhando para as artes visuais, artes plásticas, mas entender que o processo de criação, o artista, né, como esse ser que traduz o mundo, né, não importa a técnica, né? O processo, o ponto de partida é o mesmo. Schopenhauer foi o primeiro a dizer que todas as artes aspiram à condição da música. Muito se tem repetido essa observação que tem provocado grande número de mal-entendidos, apesar de exprimir importante verdade. Aquele filósofo encarava as qualidades abstratas da música. Nesta, e somente nela, é possível ao artista fazer apelo diretamente ao público, dispensando a intervenção de um meio de comunicação de uso comum para outros fins. O arquiteto tem de exprimir-se em edifícios que possuem certo objetivo utilitário. O poeta é obrigado a empregar palavras que se trocam na conversação cotidiana. O pintor geralmente se exprime pela representação do mundo visível. Só o compositor se sente perfeitamente livre para criar uma obra de arte da própria consciência, não tendo outro objetivo em mira senão agradar. Contudo, todos os artistas têm uma mesma intenção, o desejo de agradar, e pode definir-se a arte de maneira simples e usual como tentativa de criação de formas agradáveis. Aqui é interessante, nesse trecho, que ele faz uma separação, né, por técnicas, né, ou linguagens, entender a arquitetura como forma de arte, que é uma coisa que nos inícios, né, na época do Vasari, quer dizer, as grandes artes, a arquitetura era considerada uma forma de expressão artística, né, como arquitetura, pintura, escultura. Não era tratado como um elemento à parte hoje, né? E a questão, nesse primeiro momento que ele nos coloca aqui, de que a arte teria como objetivo ou função agradar, né? Mas vamos ver um pouco mais à frente. Tais formas satisfazem-nos o sentimento de beleza, e este fica satisfeito quando temos a possibilidade de apreciar unidade ou harmonia de relações formais entre as percepções sensoriais. Quer dizer, dando a ideia da arte como essa sensação de encantamento que ela nos causa, uma sensação de conforto, de prazer, né, que está ligado ao conceito de beleza, né? 2, né, que seria, voltando aqui, peraí, que seria isso que eu li agora, foi a definição da arte. Aí 2, o sentimento de beleza. 2, qualquer teoria geral da arte deve começar pela seguinte suposição: o homem reage à forma, superfície e massa do que se lhe apresenta aos sentidos, e certas distribuições na proporção da forma, da superfície e da massa dos objetos têm como resultado sensação agradável,
enquanto a falta de tal distribuição acarreta indiferença ou mesmo desconforto positivo e revulsão. Ou seja, aquela ideia de que se existe um equilíbrio, você vai se encantar, vai te harmonizar também, você vai ter prazer olhando. Se alguma coisa não está correta ali, está desproporcional, né, causa um estranhamento, uma ojeriza, né, um horror. O sentimento de reações agradáveis constitui o sentimento de beleza. O sentimento oposto representa o da fealdade, né, daquilo que é do fel, né, que agride, que é amargo. Sem dúvida, é perfeitamente possível que muita gente seja incapaz de perceber proporções no aspecto físico dos objetos. Olha que interessante. Assim como algumas pessoas não distinguem cores, outras poderão ser cegas à forma, à superfície e à massa. Contudo, da mesma sorte que são comparativamente raras as pessoas cegas à cor, há todo motivo para acreditarmos serem igualmente raras as pessoas totalmente despercebidas das outras propriedades visíveis dos objetos. Muito provavelmente não se desenvolveram por completo, né? Se a gente for fazer um paralelo pensando também a ideia que a gente trata hoje, eu pensei na questão de capacitismo, por exemplo, de inclusão, de perceber que uma possível, como ele cita aqui, uma incapacidade de perceber a cor, quer dizer, não é uma incapacidade, é uma característica, seria um outro olhar, né? Mas também, de novo, assim como no outro bloco de texto, se tinha aquela divisão formal das expressões artísticas, né? Aqui também ainda existe essa noção de oposto, né? Certo, errado, claro, escuro, de você perceber um objeto ou de você não perceber um objeto, né? Dessa sua sensibilidade ou insensibilidade à arte. Que, segundo ele, é porque a pessoa não se desenvolveu ainda, né? Quer dizer, também é uma ideia de a arte como um aprimoramento, como evolução, porque ainda a gente vai tratar aqui essa percepção de história da arte como uma linha evolutiva, né? Então você vem lá da arte pré-histórica, dos gregos, da arte pré-histórica, os egípcios, os povos antigos, gregos, né? Aí vai para a Europa medieval, Renascença e assim vai. Ele segue esse cânone, mas só que não. Como a gente vai ver no terceiro parágrafo, em que ele trata, vamos ver aqui. A gente já falou da definição da arte, o sentimento de beleza, agora a definição de beleza. Formularam-se pelo menos umas 12 definições correntes de beleza. Mas a definição simplesmente física que ficou acima, a beleza é a unidade de relações formais entre as nossas percepções sensoriais, apresenta-se como a única essencial, e partindo dessa base, podemos constituir uma teoria da arte tão compreensiva como o exige qualquer teoria da arte. Todavia, talvez seja importante salientar, desde o início, a extrema relatividade deste vocábulo, entre aspas, beleza. A única alternativa consiste em dizer que a arte não apresenta qualquer ligação necessária com a beleza. Posição perfeitamente lógica se limitarmos o termo ao conceito de beleza estabelecido pelos gregos e continuado pela tradição clássica europeia, como eu havia dito, do equilíbrio, da forma. Aí a opinião dele: prefiro considerar o sentimento de beleza como um fenômeno muito flutuante. Adorei o termo. Apresentando no curso da história manifestações muito incertas e por vezes muito desconcertantes. A arte deve compreender todas essas manifestações,
E a prova experimental do estudante sério de arte consiste em que, seja qual for o sentimento de beleza dele próprio, se sinta disposto a admitir no reino da arte as manifestações genuínas desse sentimento em outras pessoas, noutros períodos. Estão percebendo o pequeno truque? Para ele, o estudante sério de arte, que ele apresenta aqui, para ele, a arte primitiva, clássica e gótica apresentam igual interesse, preocupando-se ele menos em avaliar os méritos relativos de tais manifestações periódicas do sentimento de beleza, do que em distinguir entre o genuíno e o falso de todos os períodos. Então, veja que interessante, porque depois ele vai tratar do que é esse falso. Isso vai acabar, em algum momento, caindo num juízo de valor, certo? Porque eu vou dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Mas o que a gente pode pegar de interessante aqui? Essa ideia de que eu, como indivíduo, apreciador, pensador, seja eu um visitante de uma exposição, seja eu um crítico de arte, eu tenho meu próprio conceito de beleza. Ele me é peculiar, ele me pertence. E, portanto, ele pode não necessariamente ser o mesmo que está expresso por uma outra pessoa ou por outras pessoas. Eu sei que isso talvez possa parecer óbvio, mas aqui ele, enquanto um estudioso que se coloca aberto e dizendo arte primitiva, clássica e gótica, tem o mesmo olhar para elas. Toda manifestação artística é válida. E aí ele vai operar como? Procurando distinguir o genuíno e o falso em todos os períodos. Ou seja, trazendo para o nosso momento, e pelo menos uma reflexão que eu procuro fazer quando eu olho o trabalho de um artista, de um período, qual é a proposta que está sendo trabalhada ali? Se eu pensar o artista nesse conceito desse indivíduo que opera objetos, opera materiais, à procura de construir um discurso, uma reflexão, que ele pode ter consciência dessa reflexão ou não, qual é a coerência desse processo? Qual é a verdade entre o que ele pensou e o que ele construiu? Quando eu vejo a obra concluída, quando eu vejo a proposta apresentada, é possível perceber aquilo que foi originalmente pensado? Ou aquilo que eu vejo, independente de saber qual é a proposta original, existe algo ali que eu perceba concluído, consistente, que dialoga comigo enquanto espectador? São questões que a gente tem sempre que olhar, ver e rever. E eu acho muito interessante esse ponto de partida que ele nos dá, porque ele vai tratar dos conceitos ditos clássicos ou tradicionais da arte, né? O próprio subtítulo do livro, acho que é importante ler, né? Chama-se O Sentido da Arte, esboço da história da arte, principalmente da pintura e da escultura, e das bases e dos julgamentos estéticos. Ou seja, a ideia é que o livro seja um manual, em que ele vai nos apresentar os parâmetros, as regras, para que a gente possa definir o que é e o que não é. Só que em arte não existe o que é e o que não é. Em arte existe o que está, o que pode ser, o devir, né? Essa é a grande reflexão que a gente precisa fazer a todo momento. É perceber o que é colocado diante de nós, em que momento nós estamos e para onde nós caminhamos, e aquela proposta que nos é apresentada nos faz caminhar e refletir, né?
é interessante observar que, sendo como eu falei, um manual de regras, ele coloque logo no início, de modo muito gentil, eu acho, delicado, a possibilidade de, olha, eu vou falar esse monte de coisa para vocês que é para fazer assim, mas você pode pensar pelo seu caminho também. No fundo, é um pouco do que ele está dizendo aqui nesse momento. Tá certo? Eu acho que nós podemos, então, dar tempo de ler mais 2. Eu ia parar aqui, mas eu vou avançar em mais dois tópicos, para a gente fechar a parte de beleza, então. Vocês veem que eu fiz umas testagens de tempo, estamos aprendendo. Para a gente poder fechar essa parte de beleza, então vamos para a distinção entre arte e beleza, que é o 4. A maior parte das nossas concepções errôneas da arte resulta da falta de coerência no emprego das palavras arte e beleza. Pode-se dizer que só temos coerência no mau emprego delas. Sempre supomos que tudo quanto é belo é arte, ou que toda arte é bela. Que o que não é belo não é arte, e a fealdade é a negação da arte. Essa identificação da arte com a beleza está no fundo de todas as nossas dificuldades na apreciação da arte, e mesmo em pessoas extremamente sensíveis a impressões estéticas em geral. Esta suposição atua como sensor inconsciente em casos particulares em que a arte não implica em beleza. Isto porque a arte não é necessariamente beleza, nunca será demais repeti-lo. Quer encaremos o problema historicamente, aí entre aspas, parênteses, considerando o que foi a arte em tempos idos, quer sociologicamente, entre parênteses, considerando o que a arte atualmente nas suas manifestações diárias em todo o mundo, fecho parênteses, verificamos que a arte tem sido ou é ainda muitas vezes destituída de qualquer beleza. Ou seja, que ele já começa a desconstruir a ideia de que a arte é apenas aquilo que é vinculado ao belo. 5. Vamos puxar o nominho do artigo. Arte como intuição. A beleza, conforme dissemos acima, define-se em geral e mais simplesmente como aquilo que dá prazer. E dessa forma, muitos é que admitem poder considerar-se como artes comer, cheirar e outras sensações físicas. Embora se possa mostrar rapidamente o absurdo de tal teoria, nela se baseia a completa escola de estética, e até pouco tempo tal escola chegava mesmo a predominar. Você vê que ele está falando isso na década de 30, e você tem hoje a praga, por exemplo, das curadorias, né? E que tem curadoria até para caixa de chocolate, por exemplo. Mas voltando ao texto. Atualmente foi suplantada, em linhas gerais, por uma teoria da estética devida a Benedetto Croce, e muito embora tenha surgido uma onda de crítica a essa teoria, o seu postulado geral, isto é, que a arte fica perfeitamente definida quando simplesmente definida como intuição, revelou-se muito mais esclarecedor do que qualquer outra teoria anteriormente formulada. A dificuldade tem consistido em aplicar uma teoria que depende de termos tão vagos como, abre aspas, intuição, fecha aspas, e abre aspas, lirismo, fecha aspas. Mas o que se deve notar imediatamente é que esta teoria complicada e compreensiva das artes não precisa lançar mão da palavra, entre aspas, beleza. E aqui depois ele vai discorrer, que vai ser o nosso próximo encontro, um pouco de uma reflexão sobre o conceito de beleza, da origem do conceito,
da Grécia. A ideia é que a gente retome daqui, então nós vamos retomar falando um pouco no nosso próximo encontro do ideal clássico, da arte não uniforme, arte estética e forma e expressão. Então, daqueles conceitos clássicos de uma harmonia estética, que são ponto de partida para que se possa definir o que é arte, o que não é, se é belo, se não é belo. E que também vamos pensar um pouco até que ponto esses conceitos foram superados ou não, né? Como nós estamos olhando para a arte hoje, tá certo? Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui, da Geisa, do Sérgio, que me acompanharam, né? Hoje foi um primeiro encontro, para que a gente pudesse sentir como vai funcionar. Acho que caminhamos bem. Espero que vocês tenham apreciado. A minha ideia é sempre encontros entre 30 a 40 minutos. Eu pretendo não estourar o tempo do Instagram, né? Então, só eu vou estar falando. A ideia é que a gente possa também ter um tempo relativo de conversa, que fique simpático, fique leve, né? Espero que vocês possam refletir sobre o que conversamos hoje aqui, né? E espero encontrar com vocês na próxima segunda-feira. Peço que, por favor, compartilhem com outras pessoas, divulguem. Depois eu já vou estar postando aqui no IGTV do Cubo Azul. E importante esclarecimento. Eu tive um problema com o meu celular e na troca, e por isso que a gente teve que fazer um Instagram novo do Cubo Azul, que é esse Cubo Azul novo. Então eu estou tentando, na medida do que é possível, compartilhar também. Por favor, divulguem o arroba ou Cubo Azul Novo, que vai ser o novo Instagram, que é onde eu estou postando os vídeos agora, pelo Cubo Azul. Tá bom? Muito obrigado. Uma ótima semana. E também a ideia é um pouco essa, que seja um modo de começar a semana com arte, com leveza, mas também com um pouco de pensamento, que é bom, né? Tá? Grande abraço, fiquem bem, cuidem-se, uma excelente semana. Até a próxima segunda-feira. Muito obrigado.